Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos estudar ciências. O nosso assunto é o tempo passa. Nós vamos estudar da página 14 à página 18. Então, pegue todo o seu material e preste bastante atenção, que a nossa aula já vai começar. O tempo passa. Nós não vemos o tempo, mas sabemos que ele existe porque, à medida que ele passa, nós mudamos. Os outros seres vivos e as coisas ao nosso redor também mudam. Observe: o filhote cresce e vai mudando. A semente germina e a nova planta cresce. O dia termina e a noite começa. No experimento que você acabou de fazer, foi possível perceber a passagem do tempo, porque a areia passou de uma garrafa para outra. O tempo sempre passa na mesma velocidade, mas às vezes parece que não. Na aula anterior de ciências, eu enviei para casa uma atividade para você fazer um relógio de areia, para você perceber a passagem do tempo durante esta tarefa. Você colocou sobre a mesa a garrafa que tinha areia para cima, e a areia passou de uma garrafa para outra, mas levou aproximadamente uns 30 segundos. Isso significa a passagem do tempo. Sobre a passagem do tempo, acompanhe a leitura com Lucas e Davi. Quando passa pouco tempo e parece que foi muito, a gente diz que ele passou devagar ou demorou passar. Quando passa muito tempo e parece que foi pouco, a gente diz que ele passou rápido. Formas de contar o tempo. Um dia não é igual ao outro. Às vezes chove, às vezes faz sol ou frio, às vezes você conhece alguém ou aprende algo diferente. Você lembra o que comeu no almoço ontem? E o que fez na escola na semana passada? E quanto tempo falta para o seu aniversário? Você sabe? Se você sabe, você já sabe uma forma de contar o tempo. Existem diferentes formas de contar o tempo: os dias, as semanas, os meses e os anos. Agora, o Nicolas vai apresentar à turma os dias da semana. Cada dia tem um nome diferente. Observe: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, quando contamos esses 7 dias, um após o outro, temos uma semana. O mês é outra forma de contar o tempo. Ao todo, são 12 meses. Veja: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, o mês em que estamos, novembro e dezembro. Em que mês você nasceu? Há outros colegas que também nasceram nesse mês? Se estivéssemos em sala de aula, iríamos conversar sobre isso. Mas como não estamos, vamos passar adiante. Depois que os 12 meses se passam, dizemos que passou
Um ano. Um ano tem 12 meses. Você sabia? Entre os meses de junho e dezembro, os mares do Brasil recebem a visita das baleias jubartes, que chegam aqui para se reproduzirem. A gestação da baleia jubarte leva quase um ano e o filhote já nasce com 4 metros de comprimento. Você sabia disso? É uma curiosidade sobre as baleias jubartes. Eu, cientista. Nosso corpo muda lentamente com o passar do tempo. Vamos prestar atenção no crescimento das unhas. Materiais: régua, lápis. Como fazer? Primeiro, observe as unhas de suas mãos. Com a ajuda de um adulto, use a régua para medir o comprimento da unha do seu polegar. Depois, anote a medida no quadro abaixo e faça um desenho para ilustrar. 3. Após uma semana, meça a unha de seu polegar novamente e anote a medida. Lembre-se de fazer o desenho. Agora, responda as questões. Nada de escrever. Compare os dois desenhos. Existe alguma diferença entre eles? Qual? A sua unha cresceu ou não? Você conseguiu observar? Você fez a medida? Conseguiu perceber uma diferença? 2. Que outras mudanças ocorrem em seu corpo com o passar das semanas, dos meses ou dos anos? O que acontece com o passar das semanas, dos meses e dos anos com o seu corpo? Tia, o meu cabelo cresce, as minhas unhas crescem, a minha altura altera. Que mais? Conversa aí com alguém que está do seu lado. Isso só acontece se você comparar o seu corpo antes e depois de certo intervalo de tempo. Agora vamos para a seção lápis na mão. Questão número 1. Escreva a primeira letra do nome de cada objeto e descubra o nome de um mês. Qual a primeira letra do nome anel? Você vai colocar aqui dentro. Qual a primeira letra do nome bola? Bola. Qual a inicial do nome bola? Você vai escrever aqui. Régua, você vai escrever a inicial aqui. Imã, você vai escrever a inicial neste espaço. E lápis, a inicial neste espaço. Dedinho no número 2. Junte as sílabas como em um quebra-cabeça e forme o nome de diferentes períodos de tempo. Você sabe quais são os nomes dos períodos de tempo? Pode ser noite, dia, tarde, semana, meses, anos. Agora, nós vamos relacionar esses blocos de cores iguais. Eu vou montar um nome, eu vou juntar as sílabas de um nome, de um período de tempo, e depois você vai fazer o restante. Como que você vai fazer? Aqui eu tenho 2 cores verde. Eu vou ler essa sílaba, D, e aqui eu tenho tar. Como esse nome não deu certo, eu vou ler ao contrário. Tar, D. E eu vou escrever neste espaço o nome tarde. E você vai fazer o restante. Combinado? Só montar aqui direitinho para você continuar, ok? Aí você vai colocar o restante. Vou colocar aqui um pouquinho maior. Colocar uma cor. Eu vou deixar uma vírgula nesse espaço. E você vai continuar e vai escrever aqui na frente.
certo? Eu já coloquei tarde. Agora você vai procurar outros nomes de blocos com cores iguais, igual um quebra-cabeça. Combinado? Dedinho no número 3, ainda na página 17. Organize as palavras começando pela que indica menos tempo, até chegar a que indica mais tempo. Eu gostaria que você fizesse a leitura destas palavras. Pause o vídeo, faça a leitura e depois retorne. Agora que você já fez a leitura das palavras que indicam tempo, vocês vão organizar nestas linhas, começando pela que indica menos tempo. Eu separei aqui as palavras por cores. Segundo, hora e minuto se refere ao relógio. Dia, mês, semana e ano se refere ao calendário. Então, primeiro, organize as palavras do relógio. Quando se fala de relógio, o que vem primeiro? Segundo, minuto ou hora? E do calendário? Quando se fala do calendário, qual destas palavras vem primeiro? Então, na primeira linha, organize as palavras do relógio e na segunda, se couber todas, organize as palavras do calendário. Depois, faça a correção. Dedinho no número 4. Leia o texto. No dia 20 de julho de 1969, o ser humano pousou na Lua pela primeira vez. Neil Armstrong foi a primeira pessoa a pisar na Lua. Circule no texto o nome do primeiro ser humano a pisar na Lua. Agora é com você. Dedinho na letra B. Localize no calendário ao lado o dia em que o ser humano pisou na Lua pela primeira vez e assinale-o com o X. Vamos observar este calendário, o mês de julho de 1969. Ao ler o texto, nós ouvimos que ele pisou na Lua dia 20. Agora, letra C. Pinte de azul o dia da semana em que Neil Armstrong pisou na Lua. Ele pisou no dia 20. Então, vamos olhar no calendário qual foi o dia da semana? Foi no domingo. Então, você vai pintar de azul, certo? Agora, vamos para a letra D. É o mês em que Neil Armstrong pisou na Lua. Qual mês? Este é o calendário. Estes são os dias da semana. Este é o mês e este é o ano. Está perguntando o mês. Então, qual é o mês? Julho. Escreve aqui.